Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Aula da Tati. Aqui, o objetivo é discutir conteúdos teóricos, embasados no que há mais recente de evidência, sobre assuntos relacionados a DTM e dor orofacial. O meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é 5 atualidades em bruxismo que todo clínico deveria saber. Bom, pessoal, e por que é importante a gente falar sobre bruxismo? Primeiro porque eu acho que muito do conhecimento de bruxismo está guardado dentre os especialistas, né, de uma das minhas especialidades, que é a DTM e dor orofacial. E esse conhecimento demora para chegar ao clínico geral, né? Só que o bruxismo, ele está no consultório de todo mundo, está no meu, está no seu, né? E existe muita desinformação, existe muita coisa desatualizada. Então, o objetivo é trazer um pouquinho dessa atualidade no assunto bruxismo, né? E por que isso é bom? O que a gente ganha com isso? A gente ganha entendendo melhor esse tipo de paciente que certamente está no seu consultório como está no meu, né? Então, eu falei do tema 5 atualidades em bruxismo, que todo clínico deveria saber. Vou começar com a primeira atualidade, que seria a separação de bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Então, assim, primeira grande atualidade no tema é essa separação em termos, inclusive, de definição. Até 2018, o bruxismo era definido como uma desordem, como uma alteração, que teria duas manifestações circadianas distintas. Ele poderia se manifestar durante o sono, sendo o bruxismo do sono, ou enquanto o paciente está acordado, quando o paciente está em vigília, que seria o bruxismo da vigília. Em 2018, os maiores especialistas do mundo resolveram se reunir num consenso e, dentre várias coisas que foram definidas nesse consenso, definiu-se definições separadas para bruxismo. Então, pela primeira vez desde o estudo do bruxismo na literatura, a gente tem definições separadas para bruxismo do sono e bruxismo da vigília. E por que é importante a gente saber que bruxismo do sono e bruxismo da vigília são coisas diferentes? Por quê? Primeiro, eles são muito diferentes. E quando a gente trata tudo como a mesma coisa, isso acaba atrapalhando tanto o diagnóstico quanto a abordagem clínica desse paciente, né? Então, eu mostro aqui para vocês a definição do bruxismo pelo consenso, onde a gente, pela primeira vez, tem definições separadas, sendo o bruxismo do sono definido como uma atividade da musculatura mastigatória durante o sono, caracterizada como rítmica ou não rítmica, e não é uma desordem de movimento ou do sono em indivíduos saudáveis. Isso é importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E o bruxismo da vigília, o que seria? Uma atividade mastigatória que acontece durante a vigília. Então, enquanto o bruxismo do sono é uma atividade mastigatória que acontece durante o sono, o da vigília é uma atividade mastigatória que acontece durante a vigília, caracterizada pelo contato dentário, repetitivo ou mantido, bem como pela contração sem toque dentário ou movimento mandibular. E não é uma desordem em indivíduos saudáveis. Então, essa é a definição mais atual que a gente tem sobre bruxismo. E por quê? Por que isso se separou, né? Por que a especialidade, por que os maiores especialistas do mundo sentiram essa necessidade? Porque bruxismo do sono e da vigília são muito diferentes, tá? A começar pela manifestação circadiana. Um acontece quando o paciente está dormindo, o outro acontece quando o paciente está acordado, né? Isso é óbvio. Mas, além disso, em termos de prevalência, por exemplo, eles são muito diferentes. O bruxismo do sono, na fase adulta, tem uma prevalência de 8%. Enquanto a gente vai para o bruxismo da vigília, a prevalência na fase adulta já sobe para casa dos 30%, né? Então, o bruxismo da vigília, ele é mais prevalente. O bruxismo do sono, ele não pode ser considerado uma parafunção. Tá? Por quê? Porque o paciente está dormindo. E para ser uma parafunção, o indivíduo precisa estar num estado semiconsciente. Precisa estar acordado, né? O que não acontece quando a gente está dormindo. E o bruxismo da vigília? O bruxismo da vigília, sim. Esse a gente pode chamar de parafunção oral.
Não tem paciente que rói unha, paciente que morde tampa de caneta, indivíduos que mastigam chiclete, né? Todas essas são parafunções orais. E o bruxismo da vigília se encontra nesse grande grupo de parafunções orais, né? Muito associado ao estresse, à ansiedade, a como o paciente, o indivíduo, escolhe uma forma de lidar com momentos de maior tensão e estresse. O bruxismo do sono, isso já não acontece tanto. Por quê? Porque, novamente, o nosso paciente está dormindo, tá? Então, a gente falou da diferença em termos de manifestação circadiana, a gente falou das diferenças em termos de prevalência, a gente falou de diferença em termos de parafunção, né, de atividade oral, que o bruxismo da vigília é uma parafunção e está ligado à ansiedade, enquanto o bruxismo do sono, a gente não sabe se essa ligação é tão direta assim, né? Então, olha como eles são diferentes, né, entre si. Daí a necessidade de separar, para a gente poder estudar melhor e entendê-los melhor. E isso foi feito aí no consenso em 2018. Então, falamos sobre a diferença entre bruxismo do sono, diferenças de bruxismo do sono e bruxismo da vigília como a nossa primeira atualidade de bruxismo. A segunda atualidade estaria relacionada ao comportamento, ao tipo de atividade muscular. Por que eu quis inserir esse tema? Porque é muito comum, né, quando eu estou na vida acadêmica ou conversando sobre o assunto, é muito comum a gente ouvir, tanto do paciente como do colega clínico geral, coisas do tipo, não, mas o meu paciente ele não faz bruxismo, ele aperta. Ou, não, meu paciente ele faz rangimento dental, né? Então, eu quis falar um pouquinho sobre esse item. Rangimento dental, apertamento dental, são tipos de atividade muscular que acontecem no bruxismo. Só que o rangimento dental não é específico do paciente com bruxismo do sono, como a maior parte das pessoas pensam, né? Eu escuto muito, não, doutor, eu não tenho bruxismo, eu aperto. Apertar é bruxismo da vigília, né? Mas o paciente com bruxismo do sono também pode apertar. Então, por conta dessa crença de que bruxismo está associado a tipo de atividade muscular, que eu quis falar um pouquinho sobre isso nesse segundo item. Então, gente, independente do tipo de atividade muscular que o seu paciente faça, rangimento, apertamento, tudo pode ser bruxismo, tá? O paciente com bruxismo do sono, ele pode apertar, ele pode ranger. E o paciente com bruxismo da vigília? Também. O paciente com bruxismo da vigília também pode apertar ou ranger, né? Bom, a gente vê aqui, posso mostrar aqui para vocês no slide, duas fotos, né, que na verdade são pedaços de uma eletromiografia. A eletromiografia é um estudo da atividade muscular através de um equipamento que se chama eletromiógrafo. O eletromiógrafo é capaz de captar sinais dessa atividade muscular e transformar em algo visível que a gente consegue contar e analisar. Então, vocês podem ver aí uma imagem de uma eletromiografia de um paciente que faz bruxismo do sono, né? Então, vocês veem duas imagens diferentes. Na imagem de cima, a gente tem o que o consenso se refere à atividade rítmica. O que é isso, gente? O que é atividade rítmica? É o rangimento dental. Então, tá aí a foto do rangimento dental, de um paciente fazendo bruxismo do sono do tipo rangimento dental, né? E esse nome rítmico vem, como vocês podem observar, do fato dos músculos da mastigação entrarem em uma certa ritmicidade durante esse rangimento. Por isso que eles usam o termo rítmico. E por que eles falam não rítmico? O não rítmico se refere, gente, a atividades do tipo apertamento, como vocês podem ver na imagem abaixo, né? Na imagem da baixo, a gente tem uma eletromiografia de um paciente fazendo bruxismo do sono. Então, esse aparelho estava conectado ao paciente dentro de um exame completo de polissonografia do sono, que tem vários canais. Um deles é a eletromiografia, que pode estar nos músculos da mastigação, como está nesse caso. Então, você tem um paciente bruxismo do sono fazendo o quê? Apertamento também dental.
Então, o tipo de atividade muscular, ele não está associado ao diagnóstico de bruxismo, né? Tanto o bruxismo do sono quanto o da vigília, eles podem apresentar esses diferentes tipos de atividade muscular. E aí, só queria citar para vocês que quando a gente fala do bruxismo do sono, a atividade mais prevalente tende a ser a de rangimento mesmo, por isso que a gente tem meio intuitivo de falar, né, de associar o bruxismo do sono a rangimento, mas a gente tem que lembrar que o paciente com bruxismo do sono também pode apertar, né, enquanto no bruxismo da vigília o rangimento já não é tão comum, realmente, mas o paciente com bruxismo da vigília também pode ranger. E isso tem sido mostrado em estudos que usam avaliação de aplicativo para avaliar o bruxismo da vigília dos indivíduos. Então, eu mostro aí para vocês um exemplo de um aplicativo, né, através desse método de avaliação. E vocês veem aí as opções do display do aplicativo para o paciente utilizar e responder. E ao longo do tempo isso gera um gráfico, né, que ajuda a gente a ver o padrão de bruxismo da vigília que esse indivíduo tem. Então, a primeira opção é: esse paciente está relaxado, ele está com os maxilares contraídos sem tocar dente, está com os dentes em contato, está apertando o dente ou está rangendo o dente. Então, você vê, são várias atividades associadas ao bruxismo da vigília. Então, o teu paciente com bruxismo da vigília pode apertar o dente, que é o mais intuitivo para a gente falar, né? Mas ele também pode somente tocar dente, ele pode também ranger e, o que talvez soe mais estranho, né? Ele pode travar, contrair essa musculatura sem que haja toque de dente, né? Então, isso dentro de comportamento muscular também é diferente, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, tá? Então, mas está parte aí da definição e podem acreditar, tem muito paciente que traz esse relato pra gente. Não, doutora, eu não aperto, mas eu tensiono a minha musculatura mastigatória o tempo todo, né? E é um tipo de paciente que a gente tem que aprender a abrir o olho e a identificar também. Então, nós falamos primeiro das diferenças dentro de atualidades de bruxismo do sono e bruxismo da vigília, né, da separação, do porquê que separou, porquê que eles são diferentes, certas características. Falamos dos tipos de atividade muscular que podem acontecer tanto no bruxismo do sono quanto no bruxismo da vigília. E vamos falar agora da nossa terceira atualidade. A nossa terceira atualidade seria relacionada ao bruxismo secundário, tá? E eu começo essa atualidade dividindo com vocês a tabela do critério da Academia Americana de Desordens do Sono para diagnóstico clínico de bruxismo do sono, tá? Então, esse é o critério diagnóstico da academia e eles têm lá o item A, né? Relato frequente de ruídos, associado a um ou mais dos seguintes critérios: desgaste dentário anormal, desconforto, dor, cefaleia região temporal, travamento mandibular acordar, que seria o item B. E o foco aqui é o item C, onde a academia fala: a atividade muscular da mandíbula não é melhor explicada por nenhuma outra desordem do sono médica ou neurológica, uso de medicação ou outra substância. Então, qual o objetivo da academia com esse item? Eu adoro o item C do critério. O objetivo é justamente alertar-nos, né, sobre a presença de bruxismo secundário. Então, quando eu estou considerando avaliar um paciente com bruxismo, e seja aí o bruxismo do sono ou da vigília, eu tenho que lembrar que existem certas situações clínicas que podem estar associadas ao bruxismo e que eu tenho que abrir o olho para esse diagnóstico. Então, falando um pouquinho sobre o bruxismo secundário, por exemplo, nós temos o bruxismo associado ao refluxo gastroesofágico, né? E o bruxismo associado à síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, são duas condições clínicas que podem fazer com que o nosso paciente
tenha um bruxismo aumentado, perpetuado ou causado por uma condição maior, né? E a importância da gente saber isso é que muitas vezes esse paciente não tem o diagnóstico dessa condição, mas ele procura o dentista por conta das consequências deletérias do bruxismo, né? E aí a gente está falando do desgaste, né, dental, ou da dor e desconforto em musculatura mastigatória ou articulação, que alguns pacientes podem apresentar. Então, esse paciente ele pode procurar o dentista por uma outra causa, e esse bruxismo, se está presente, pode estar associado a uma condição médica maior. E isso é muito importante a gente estar de olho, gente. Eu acho que esse é uma das principais atualidades no assunto. Quando a gente fala do refluxo, a gente acredita que o conteúdo ácido, né, o retorno ácido na cavidade oral, ocasionado pelos episódios de refluxo, ele faz com que, numa tentativa do corpo de tamponar esse conteúdo, que não é bom na cavidade oral, a gente sabe que a cavidade oral não gosta do pH ácido, né? Então, na tentativa de tamponar esse conteúdo ácido, o corpo aumenta a salivação, que é a principal forma de tamponar o conteúdo ácido na boca. E como que a gente aumenta a salivação, né, gente? A principal forma de aumentar a salivação é mastigando. Então, as atividades de aumento de atividade da musculatura mastigatória podem estar associadas a esses episódios de refluxo. A literatura tem falado muito sobre isso e a gente tem que ficar de olho nesse paciente. E com relação à síndrome da apneia, do sono, aí a gente está falando só de bruxismo do sono, tá, gente? É importante a gente ressaltar que o bruxismo secundário à apneia só acontece o bruxismo do sono, porque a síndrome da apneia do sono só acontece durante o sono, tá? Então não estamos aqui falando do bruxismo da vigília. Então o que a literatura traz pra gente com relação à apneia e hipopneia especificamente? Que nesse caso o bruxismo aconteceria após os eventos de obstrução de via aérea, numa tentativa de aumentar a patência de ar. Então, o indivíduo, no episódio de apneia obstrutiva, tem a diminuição ou cessa a entrada do fluxo de ar, né? Diferenciando aí a hipopneia da apneia. Então, ele para de respirar, basicamente, e o corpo reage a essa queda de oxihemoglobina no sangue de uma forma desesperada, porque o corpo precisa de oxigênio, o corpo nunca vê bem também a queda de oxigênio, então o corpo responde a isso com uma série de atividades metabólicas. Ele aumenta o batimento cardíaco, por exemplo, aumenta a atividade eletroencefalográfica, e aí o bruxismo em si, a atividade rítmica da musculatura mastigatória, seria uma forma do corpo de tentar aumentar a patência de ar por conta do evento obstrutivo da apneia, tá? Então, olha que interessante. O mais interessante disso tudo é que o paciente com apneia é um paciente que também apresenta muito desgaste dental. Então, muitas vezes, esse paciente está sendo reabilitado e está em tratamento por conta de um desgaste dental excessivo, que seria por conta de um bruxismo excessivo, e tudo pode estar associado à apneia, que é muito grave para esse paciente. Então, olha a importância da gente, dentista, na vida desse indivíduo, que a gente pode ajudar esse indivíduo a caminhar por um tratamento da apneia do sono, onde ele vai ganhar muita qualidade de vida a partir do momento que ele volta a dormir melhor, né? E aí a gente não é que nós iremos deixar de reabilitar esse paciente, né? Nós vamos continuar reabilitando, mas dentro de uma filosofia mais segura, de que o nosso paciente está mais protegido. Então, eu acho que esse bruxismo secundário é muito importante a gente ter a consciência disso. E aí eu divido com vocês o caso, por exemplo, de uma paciente que veio me procurar com uma queixa de bruxismo do sono. E ela veio me procurar com uma filha dermatologista e elas vieram procurando o tratamento de toxina botulínica, que é um dos itens que nós vamos falar hoje, né? Então, ela veio para fazer a toxina porque tinha um bruxismo do sono. Então, tá aí o caso dessa paciente, e relatando uma série de consequências dentárias, de fraturas e coisas desse tipo. Pois bem,
Investigando melhor a situação da paciente, eu desconfiei do sono, porque eu fiz as perguntas, fiz a anamnese de sono, é praxe minha, porque eu também fiz a formação de odontologia do sono. Então, todo paciente que me procura com queixa de bruxismo, eu investigo um pouco o sono. E acabei decidindo pedir uma polissonografia. E aí eu mostro para vocês o resultado da polissonografia dessa paciente. Então, se vocês podem ver no índice, o índice de apneia e hipopneia, o IAH, que essa paciente tem um IAH de 76,55, o que quer dizer que ela para de respirar ou reduz muito o fluxo respiratório dela de ar, 76,55 vezes por hora de sono, certo? Então, um sono extremamente superficializado, vocês podem ver acima que a gente tem um aumento do estágio N2, que é uma fase superficial do sono, que deveria ser aí, no máximo até 55%. Essa paciente tem 82,7% da noite com sono extremamente superficializado. Uma redução brusca de sono REM, né, o que é comum em alguns padrões de apneia. Então, o paciente que deveria ter 20% de REM teve 5%. Né? Então, você vê que é uma situação em que há uma desordem do sono muito importante e a queixa da paciente não era nada relacionada ao sono, ela não fazia a menor ideia. Né? Então, por conta da procura para resolver o bruxismo, descobriu a apneia e hoje essa paciente está em tratamento da apneia com o médico, otorrino, ela faz acompanhamento com o otorrino, ela usa o CPAP, né, que é o aparelho de pressão aérea positiva para tratamento de apneia, e ela está fazendo um tratamento ortodôntico também para melhora da reabilitação que ela decidiu fazer, ok? E aí finaliza essa parte de bruxismo secundário falando sobre o bruxismo associado a certas classes medicamentosas, tá, gente? Que a gente tem que saber também. Então, tem certas classes medicamentosas associadas ao aumento do bruxismo. E que classes são essas? Classes que alteram o metabolismo da serotonina e da dopamina, como os antidepressivos. Então, vários antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, eles têm um potencial de aumentar o bruxismo. Isso é polêmico, a gente não tem certeza, mas fato é que muitos pacientes relatam um aumento do bruxismo após o início desse tipo de medicação. E que medicações são essas? Segue aí uns exemplos para vocês: a fluoxetina, a sertralina, a venlafaxina, né? E são medicações que o nosso paciente com frequência usa. Então, a gente tem que perguntar, porque é uma outra classe importante de bruxismo secundário. Ok, falamos então, número 1, sobre a diferença de bruxismo do sono e da vigília, por que separou, por que eles são diferentes. Número 2, sobre os tipos de atividade muscular, né? Que elas não são fator decisivo para diagnosticar bruxismo, certo? Falamos bastante sobre isso. E número 3, sobre o bruxismo secundário, sobre classes importantes de bruxismo secundário. Bom, eu acabei de falar com vocês sobre um tipo de bruxismo secundário, que é o secundário apneia, de uma paciente que me procurou para fazer toxina botulínica nos músculos da mastigação, para controle desse bruxismo do sono, né, que tinha vários efeitos deletérios. E eu não fiz, né? Não fiz porque a gente vai entrar agora no nosso quarto item de atualidade sobre bruxismo, que é toxina botulínica não trata bruxismo, tá, gente? Não trata bruxismo. Então, não é uma boa opção a gente vender, a gente oferecer para o nosso paciente a toxina como forma de tratar bruxismo. Vários estudos vêm mostrando que a toxina, e aí principalmente os estudos fazem essa relação com o bruxismo do sono. Infelizmente, a gente tem pouca coisa na literatura de toxina no paciente com bruxismo da vigília, ou quase nada. Mas referente ao bruxismo do sono, a gente já tem estudos consistentes, com polissonografia, que mostram que a toxina não reduz o bruxismo em si. Então, o paciente continua fazendo a mesma quantidade de eventos, duração de eventos, né, que ele fazia antes da toxina.
toxina. A única coisa que a toxina faz, e isso a gente sabe que ela faz muito bem, é reduz a amplitude desse evento eletromiográfico, reduz força. Não é para isso que a gente usa ela, não é para isso que esteticamente a gente usa a toxina, né, para reduzir a força dos músculos e evitar as rugas, a formação de ruga. Então, isso a gente sabe que ela faz e isso ela faz muito bem. Então, seu paciente continuará fazendo bruxismo do mesmo jeito que ele fazia antes, só que com uma musculatura com menos força, menos intensidade para fazer esse evento de bruxismo, tá? Então, toxina não trata bruxismo. Eu achei que era uma atualidade importante da gente falar, tá? Porque devido, talvez, aí, a esse boom que a gente teve da harmonização e do dentista ter se tornado tão familiarizado, né, com a toxina botulínica, né, por conta da parte estética, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não extravasar essas indicações e fazer sem ter conhecimento das reais indicações. E eu não estou nem entrando no mérito de que a toxina botulínica em musculatura mastigatória tem efeitos colaterais que a maior parte das pessoas não sabe e não fala. Então, quando a gente fala de toxina botulínica em masseter e temporal, a gente já tem na literatura estudos em humanos mostrando efeitos como alterações degenerativas na cabeça da mandíbula, diminuição de volume ósseo em ramo de mandíbula, estudos em modelo animal já mostrando alterações da fibra da musculatura, fibras musculares sendo trocadas por infiltrado de gordura, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que masseter e temporal são músculos de função, né? São músculos extremamente funcionais. A gente fala, a gente mastiga, a gente respira, a gente namora, tudo com essa musculatura. Então, até que ponto a gente quer arriscar paralisar essas fibras, propondo um tratamento que não trata no longo prazo, que na verdade só reduz os efeitos colaterais deletérios da boca, né? Reduz a força com que o dente faz, mas o paciente continua fazendo esse bruxismo. Então, a gente tem que pesar bem essa questão da toxina, gente. Eu acho que essa é uma atualidade importante que eu queria deixar para vocês. E finalizando a nossa aula de hoje, eu queria falar sobre o uso dos aplicativos. Eu já mostrei anteriormente, quando a gente falou do tipo de atividade muscular, eu mostrei um aplicativo para vocês. Então, hoje em dia, a gente usa aplicativo para tudo, né, gente? Então, a gente chama de método ecológico de avaliação, que seria utilizar essa ferramenta, que ela fica ali acompanhando o paciente no dia a dia, né? E o paciente interage com a ferramenta e a gente tem uma avaliação em tempo real ali da atividade, do tipo de atividade de bruxismo da vigília que o nosso paciente faz. Isso existe na área de saúde para várias condições, por exemplo. Tem métodos ecológicos de avaliação para ajudar o paciente a parar de fumar, por exemplo, tá? Então, eu queria finalizar com os aplicativos para bruxismo da vigília. Então, eu mostro aí para vocês 2 aplicativos maravilhosos que não tem por que você não usar na sua clínica, que é o Bruxap e o Desencoste Seus Dentes, tá? Ambos aplicativos têm o que eu mostrei anteriormente para vocês é o display do Bruxap, né? Mas vocês também devem se familiarizar com o Desencoste, que é muito lúdico e muito gostoso de utilizar, os pacientes adoram. E esses aplicativos permitem que a gente tenha algo mais palpável quando a gente fala de diagnóstico de bruxismo da vigília, né? Do quanto esse paciente faz, e também para ajudar esse paciente a controlar. A gente não falou do bruxismo da vigília como um hábito parafuncional, que nem o paciente que rói unha? Então, o que a gente está fazendo para ajudar esse paciente a parar de apertar, tocar, contrair sem tocar dente, né? O que a gente faz para ajudar esse paciente, né? E o aplicativo eu acho que é uma ferramenta sensacional para isso, tanto o Desencoste quanto o Bruxap. E aí eu mostro para vocês um exemplo do gráfico que é gerado no Bruxap, de 2 pacientes diferentes que usaram por um certo período, e vocês veem aí na tela 2 padrões de bruxismo da vigília diferentes. O paciente da esquerda tem um gráfico mais laranja avermelhado, um paciente que faz muito apertamento, e esse laranjado é o quê? Contração sem toque dentário. Olha como esse paciente existe, né? E aí o da direita já é um indivíduo que faz menos
bruxismo da vigília, você já vê um verde no gráfico dele, coisa que você não vê no indivíduo da esquerda. E ele tem um padrão rosa, né? E que bruxismo da vigília é esse do rosa? É toque dentário, é um paciente que está habituado a manter sempre os dentes em contato. E aí ele tem que ser orientado de que isso não é legal e começar a trabalhar essa alteração de comportamento, tá? E eu finalizo mostrando o gráfico de uma mesma paciente que evoluiu de um padrão de muito contato dentário para um gráfico praticamente todo rosa. É lógico que a gente não consegue isso com todo paciente. Os pacientes que têm um bruxismo da vigília muito severo são mais difíceis aí agora é a minha experiência, tá, gente? Nada de literatura, é a minha experiência. Pacientes que apertam muito, que tem um gráfico muito vermelho, são pacientes que não respondem tão bem ao aplicativo, não sei porquê. Mas eu mostro aí uma paciente minha, da minha clínica, que tinha um padrão de toque dentário, ela passava ali 70% do tempo dela contraindo a musculatura sem toque ou tocando o dente com um pouquinho só de apertamento, né, o vermelhinho ali, e ela evoluiu ao longo das orientações, ao longo de saber que aquilo era ruim, que aquilo não fazia bem para as queixas dela. Ela foi, e de usar muito o aplicativo, e dentre outras coisas, ela evoluiu para um gráfico mais verde, onde ela aprendeu a ficar relaxada, porque o nosso paciente com bruxismo da vigília ele tem muita dificuldade de ficar com a boca relaxada. Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Só mais uma vez, recapitulando as 5 atualidades que nós vimos hoje. Nós vimos as diferenças principais que separam o bruxismo do sono do bruxismo da vigília. Nós vimos os vários tipos de atividade muscular que todos os bruxismos, tanto do sono quanto da vigília, primária ou secundária, eles podem se manifestar, é importante a gente saber. Nós vimos o bruxismo secundário, importantes classes de bruxismo secundário, bruxismo associado à apneia do sono, ao refluxo, ao uso de medicamentos, né? Nós vimos a toxina e o fato de que a toxina não trata o bruxismo do sono, a toxina não é a nossa melhor escolha, né? Não há evidência de que ela realmente trate, ela só controla a força e ela tem efeitos colaterais importantes, né? E finalizamos com a 5ª atualidade, que seria o uso dos aplicativos para o nosso paciente bruxismo da vigília, né? O método ecológico de avaliação, que não tem por que a gente não utilizar e abusar disso no nosso consultório. Os pacientes adoram, os resultados podem ser bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Por favor, deixe seu like, deixe seus comentários, suas sugestões e a gente se vê na próxima. Muito obrigada!